Veja, o Rafael, às vezes, assim, a cara de pau é realmente uma coisa espetacular, né? Eu nunca vi, além da sabugice, do entreguismo, da poltronice, vamos para um espetáculo de cara de pau como raramente se viu, velho. Nesse documento, que foi enviado ao governo do Trump sobre o tarifaço, o Flávio Bolsonaro, ele classificou o caso do Banco Master como o maior escândalo bancário da história. Ele tentou ligar o esquema ao governo Lula e ignorou aquela relação que ele tem com Daniel Vorcaro, sabe? Quando ele mandou o dinheiro para supostamente financiar o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. Pois é. O Flávio afirma o seguinte no documento: esse escândalo atinge o sistema financeiro americano, prejudicou cidadãos dos Estados Unidos e pode até ter vínculo com o crime organizado, envolvendo pelo menos uma das organizações recentemente designadas como FTOs, ou seja, organizações terroristas estrangeiras. O Flávio cita relações do Master com o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, com o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, com o senador Jacques Wagner, que é o ex-líder do governo no Senado. Só que aí não tem nenhuma menção àquele áudio em que o próprio Flávio cobra dinheiro de Vorcaro sob o pretexto de bancar o Dark Horse. Olha, antes de eu comentar qualquer coisa, eu quero ouvir o Flávio conversando com o Vorcaro. Vai. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, Tá bom, agora eu vou pedir, só porque eu sei que o Rafael é uma pessoa que se emociona fácil, né? Vamos com música, que com música a coisa fica mais próxima, mais íntima, né? O Rafael hoje começou o dia ouvindo Madonna, é preciso também apelar à dimensão estética, como diria Marcuse, né? Vai, põe aí, vai. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Reinaldo, ainda falando de dinheiro, porque o fundo Ravengate, aquele que recebeu ao menos 10 milhões de dólares de empresas ligadas ao Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, ele foi criado para um projeto imobiliário lá no Texas que não saiu do papel. Essa informação veio à tona hoje numa reportagem do Intercept Brasil. De acordo com o site, o que estava por trás da empreitada imobiliária do fundo era um condomínio numa cidade perto de Dallas, cujo projeto era chamado de Ravengate Community. E um dos sócios do fundo é o Paulo Calixto, que é advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Aliás, segundo os documentos revelados pelo Intercept, o ex-deputado brasileiro tinha controle sobre os valores destinados por Vorcaro. O projeto Ravengate Community também prometia green card e retorno de 13% ao ano. O investimento mínimo seria de US$ 1.800.000 por pessoa, só que o projeto não saiu do papel. Ainda segundo o Intercept, mesmo com o material de divulgação veiculado em 2019, da criação do fundo e da empresa que o administrava, o projeto não foi formalizado junto às autoridades locais do Texas. Além disso, o grupo de Paulo Calixto não enviou os documentos requeridos pela lei americana para dar andamento a esse empreendimento. Ainda assim, o fundo Ravengate existe desde 2020, segundo comprovam os documentos obtidos pelo Intercept. Esse fato contraria a versão apresentada pelo Flávio Bolsonaro depois do Intercept revelar os áudios em que o senador pede dinheiro ao Vorcaro para financiar o filme sobre o pai dele. Vê, mais uma mentira, né? Mais uma mentira.
Porque assim, Raven Gate, e gente, é Raven Gate mesmo, não é Heaven, porque não é do para, é sem o A, né? Sem o E, o melhor, né? Raven, se escreve Raven Gate mesmo. Não é Heaven, de paraíso. Ô, Rafa, lembra a história de que esse fundo teria sido criado especialmente para o filme? Não, era um troço imobiliário. Entrevista Globo News, 14 de maio, do glorioso Flávio Bolsonaro. Aspas, Rafael. O dinheiro não foi para Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos foram aportados nesse fundo, que é específico para a produção desse filme. Esse dinheiro vai para o fundo e é integralmente utilizado para fazer o filme. Para colocar de pé uma estrutura dessa, criar um fundo, cuidar das questões legais, da burocracia, você tem que contratar um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro. E agora, Rafa, a gente fica sabendo que, na verdade, era um fundo para imobiliário, que, aliás, se explica o negócio do Raven Gate, né? Que, numa tradução livre, seria esconderijo, né? Acho que é isso. A toca dos estranhos. Então, isso também não é verdade. Isso também não é verdade. Então, era um fundo que era um loteamento, construção de condomínio, sei lá o quê. Ah, Rafa, não deu certo. Ah, já sei. Vamos pedir 24 milhões de dólares por favor, caro? Vamos. E vamos usar o quê? Vamos usar o fundo, já que está aí mesmo. Né? E aí tem as conversas do Eduardo. Ah, manda direto o dinheiro para cá, fica mais fácil. Essa é a família que manda um documento para os Estados Unidos falando do maior escândalo da Master. Nós estamos lidando com uma verdadeira quadrilha de moralistas. Né? É uma construção nova essa, uma quadrilha de moralistas. Uma organização criminosa de moralistas. Isso é inédito na história. Né? O Plutarco, se vivo fosse, diria: escreverei uma nova série da vida de homens ilustres. Finalmente, nós temos aqui uma organização, uma quadrilha formada por moralistas. Que coisa notável. Né?